Muito boa tarde, Santa Catarina, hein? Pontualmente, 12:30, e está no ar a versão SC, Jogo Aberto, ao vivo para todo o território catarinense. Seja muito bem-vindo à Casa do Futebol Barriga Verde. No programa de hoje, conto com a companhia dele, tá aqui do meu lado já, é o polivalente Cláudio Miranda, e ainda hoje, viu, polivalente, também uma entrevista com a fera ao vivo aqui no estúdio, Jocely dos Santos, um dos principais responsáveis por essa recuperação do Avaí, coisa que a gente tem falado aqui sistematicamente no Jogo Aberto SC. Cara do vestiário. Exatamente. E o bloqueador. O bloqueador? Já falamos sobre isso. Opa, vou querer saber essa história do o bloqueador. Então tá certo. Ó, vamos começar falando do Figueirense. Só pra lembrar que ontem nós tivemos rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Você estava acompanhando agora há pouco o Jogo Aberto Nacional, sabe que o Corinthians venceu o Inter pelo placar de 1-0. Mas aqui se interessa pra Santa Catarina. O Chapecoense caiu uma posição. Foi pra 9ª posição. E aí, dentro daquelas pretensões de chegar a Libertadores, não é um caminho que muda tanto quanto seria antes, eu acho, né? Fica da mesma forma. Sul-Americano e brasileiro tá aberto pra Chape. Principalmente pela Sul-Americana. A Chapecoense é uma bateria muito boa e até mesmo a questão do brasileiro. Só como colocou como 52 pontos o que queria a Chapecoense no campeonato, Chapecoense tem Palmeiras pela frente. É o jogo decisivo pro Palmeiras. O empate já coloca o Palmeiras dentro como campeão do brasileiro. Isso. Aí o que acontece? Acho que para a Chapecoense fica um pouquinho mais complicado a Libertadores pelo brasileiro, mas está muito aberto pela Sul-Americana. Daqui a pouco a gente vai falar mais Chapecoense, começar esse bloco falando então do Figueira, polivalente. Vamos nessa. A gente preparou uma série de informações para mostrar ao torcedor do Figueirense, para gente fazer uma análise aqui sobre a campanha dos treinadores do Figueirense, não durante toda a temporada, mas sim apenas no Campeonato Brasileiro. A gente vai poder acompanhar jogo a jogo ali mais ou menos o que foram esses trabalhos de Vinícius Eutrópio, Argel Fux, Tuca Guimarães e Marquinhos Santos. E teve o Hudson Coutinho, mas o Hudson... Mas aí foi no estadual. Exatamente. Vamos começar pelo Vinícius Eutrópio, mostrando pra você então quantos jogos e tudo mais. Olha lá, foram 14 jogos no Brasileirão. E um detalhe, hein? Ele tem a melhor sequência de vitórias seguidas nessa temporada do Figueirense. Foram 5 vitórias. E se a gente juntar o aproveitamento dele catarinense, dá 51%. Mas vamos de frente, olha lá. Foram 3 vitórias no Brasileirão, 6 empates e 5 derrotas. Fechou um aproveitamento de 35,7%. Vamos pro próximo? Já o Cláudio aí faz uma análise de todos. O Argel Fux, passagem relâmpago, né? Apenas 6 partidas e só uma vitória. 3 empates e 2 derrotas, 33% de aproveitamento. O outro foi Tuca Guimarães. Aí esse... No brasileiro, tem o melhor aproveitamento, porém com um número de jogos bem inferior ao do Vinícius Eutrópio. São 6 partidas, 2 vitórias, 1 empate, 3 derrotas, 38%. O outro treinador, você sabe muito bem, é Marquinhos Santos, por enquanto 10 jogos com o Figueira, apenas uma vitória, hein? 3 empates, 6 derrotas, um aproveitamento de 20%. Cláudio Oni, 2 perguntas numa eu queria te fazer. A primeira, deles, pra ti, quem foi o melhor treinador do Figueirense nesse Brasileirão? E mais uma já pra tu emendar. O Tuca Guimarães vai pro Campeonato Catarinense, confirmado no cargo. A gente espera que Marquinhos sim. Santos. O que eu falei? Tuca Guimarães. Oh, que loucura. Também com qualidade de técnico, não. Aí fica difícil gravar tudo também. Mas o Tuca não dá mais no Scarpelli, já saiu. Exato. Tem mais essa ainda, já foi embora. Aqui. Então tá, Marquinhos Santos permanecendo. Que a gente espera, porque é um bom técnico, né? Tem o seu valor sim. Para 2017, uma largada ruim no estadual, a pressão dele é muito maior, hein? Esse é o grande problema para o Marquinhos Santos. Marquinhos Santos chegou e não conseguiu arrumar o vestiário. Vestiário do Figueirense terrível. E isso fez que o Figueirense, já desde o início do ano, viesse se arrastando, primeiro no Catarinense, depois no Brasileiro. Logicamente, quem teve melhor aproveitamento, quem você conhecia mais o trabalho, quem mostrou mais trabalho, foi Vinícius Eutrópio. O Argel você conhecia, mas o Argel sentiu o problema do vestiário alvinegro. Tanto é verdade que ele mesmo pediu o boné, pediu para sair. Ele acabou dizendo o seguinte, olha, não vou conseguir. Ele sabia que não iria conseguir. Marquinhos Santos veio nessa possibilidade, acreditando que conseguiria arrumar o vestiário, mas não passava só pelo treinador. O homem do futebol do Figueirense sempre foi omisso. E essa situação de vestiário do Figueirense vem desde o ano passado, com o vestiário mandando totalmente, não existindo hierarquia, dizendo quem seria o técnico, quem não seria o técnico, quem poderia ficar, quem deveria sair. E com isso, deu no que deu. O Figueirense apostou demais, e o homem do futebol que existia também, que é o Carlos Alberto. Tanto é verdade que quando o Figueirense precisou contratar, acabou não contratando, acreditando que Carlos Alberto iria resolver o problema. Não resolveu. E nenhum treinador iria resolver o problema. A partir de agora, o Figueirense pede um homem de futebol. Tomara que o Léo possa ser esse cara, o Léo Franco, que venha ser o homem do vestiário, que ajeite o vestiário alvinegro e faça uma boa montagem de time. O Figueirense foi mal montado, o vestiário mal administrado, e aí o que aconteceu, deu no que deu. O Figueirense foi rebaixado, e o que é pior, com 2 rodadas de antecedência. O que é pior, caindo de 4.
tomando uma porrada. Quando você é rebaixado, o torcedor alvinegro, o sofrimento, parece que é interminável. Porque ele acaba tomando uma goleada de 4-0 no jogo que define, né, o rebaixamento do Figueira. Então, muita coisa tem que ser feita no Scarpelli, principalmente a partir do vestiário. Você lembra aqui, pra gente fechar, sobre o Figueirense, você lembra qual foi a melhor partida do Figueirense nesse Brasileirão? Eu ressaltaria 2 jogos. Um com o Internacional de Porto Alegre, foi um jogo muito bom no Scarpelli. Vinícius era o técnico. Vinícius era o técnico. E o outro jogo pela Sul-Americana, Flamengo, contra o Flamengo. Embora o Flamengo não com o time principal, o Tuca Guimarães era o técnico naquele momento. Aí, seguinte, olha, viu, os jogadores abraçaram o Tuca Guimarães. Abraçaram e de repente tiraram o braço. Porque foi só aquele jogo que o Figueirense conseguiu fazer alguma coisa, mas mesmo assim é bom lembrar que o Flamengo não estava com o time completo. Aquele beijinho de visita, não foi nem um abraço, né? Só dá o rosto pra beijar, né? Pois bem, comparação péssima, ridícula, né? Mas tu tá acostumado com comparações também, né? Há muito tempo. Então tá, rápida parada pra aqui, ó. Depois do intervalo a gente vai falar sobre o jogo Chapecoense e São Lourenço, amanhã na Arena Condá. Tem também destaque pra Joinville e Criciúma. E mais, hein? Ainda hoje, entrevista com a fera Jocely dos Santos. Estamos vivendo um sonho, o maior da nossa história. Um sonho cada vez mais próximo de se tornar real. É muito bacana ver todo mundo crescendo, todo mundo amadurecendo junto. Estamos vivendo um sonho, o maior da nossa história. Um sonho cada vez mais próximo de se tornar real. Isso é o que nos move a possibilidade, nesta quarta-feira contra o São Lourenço. Ela estará na ponta das nossas chuteiras e na força do seu grito. Sua participação muda tudo. Ela torna sonhos reais. Você faz parte desse sonho. Vamos jogar juntos. Não vamos acordar. Não deixe esse sonho acabar. Todos os caminhos levam a um só lugar, a Arena Condá. É isso aí, amanhã vai bombar, vai ferver a Arena Condá, que vai receber o São Lourenço, que inclusive já está na cidade de Chapecó, Polivalente. Chegou ontem, time que é segundo colocado no campeonato argentino. E teve o crescimento, né? Porque quando a Chape jogou lá no Nuevo Gasômetro, o São Lourenço estava na 5ª posição, você lembra bem. E vem de vitória, 2-1 fora de casa em cima do Independiente, que a Chape já enfrentou. Falasse direitinho, Independiente. Isso, gostasse? Foi perfeito. Então vamos nessa. Esse São Lourenço, vice-líder do campeonato argentino, é um time que costuma aprontar para cima de brasileiros na fase mata-mata. Tanto é verdade que recentemente, pela Libertadores da América, acabou atropelando o Grêmio, jogando no Olímpico, nos pênaltis, e também o Cruzeiro, quando empatou 1-1, mas havia vencido o primeiro jogo por 1-0. Agora é outra história, esse empate 1-1, no apito inicial, Chapecoense estará classificado à próxima fase. Aí o que acontece? Chapecoense tem que manter o ritmo de jogo, o grande futebol que o time de Chapecó vem tendo. O São Lourenço é uma equipe que tem que ser respeitada, joga muito fora de casa, tem a garra argentina, vai ser um jogo complicadíssimo. E se meter um gol, meu amigo, aí a história fica muito difícil. Eu tava vendo uma entrevista do Diego Aguirre, uma declaração que ele deu pro jornal Olé, Jornal Olá, sensacional, né? É Jornal Olé da Argentina, Diário Esportivo, dizendo assim, ó, a pressão pro São Lourenço é muito maior pela tradição internacional. Você concorda com ele? Em parte eu concordo sim. Não concordo, claro que sim. Quem é que vive uma pressão muito grande? A obrigação de vitória para quem olha fora do Brasil, o momento do Chapecoense, São Lourenço e Chapecoense. São Lourenço vai estar no final. Vai estar na final. E como nós aqui, nós assim, ó, apostamos em quem na final? No Atlético. Sim. Você está apostando no Atlético pelo que viu o Atlético jogar. E provavelmente, cenário internacional, aposta no São Lourenço pelo que viu o time do Papa jogar. Logicamente vai ser um jogo muito bom. Chapecoense tem feito grandes jogos, fez um belíssimo jogo com o Botafogo, uma excelente partida contra a equipe do São Paulo. Se espera que a Chapecoense mantenha esse ritmo com o Kempis confirmado como titular. Você vê qual é o potencial da Chapecoense hoje, um time que coloca o Bruno Rangel no banco. O Bruno Rangel vai estar no banco para o Kempis jogar contra o São Lourenço. Grande jogo, imperdível. O Oeste está todo ele mobilizado para esse jogão de bola enfrentando o São Lourenço, que é uma equipe muito difícil de ser batida, mesmo jogando fora de casa. E os argentinos, viu, Polivalente? No campeonato argentino, o São Lourenço tem 10 jogos, são 6 vitórias, 3 empates e apenas uma derrota, sendo que a derrota é pro líder, que é o Estudiantes. Tá 6 pontos do Exatamente. Por aí você tira a força que é o São Lourenço jogar somente na Arena Condá. Pois de falar do Joinville, tem jogador pedindo passagem no meio de campo tricolor. Afinal de contas, no último jogo, confronto direto com o Oeste, ele foi bem, hein? O jogador praticamente esquecido no banco de reservas, a um dos principais responsáveis por manter viva a esperança do Jack na Série B. Cadu fez o primeiro gol na vitória do Jack sobre o Oeste por 2-0.
sentimento foi de muita felicidade, né? Dos 37 jogos disputados pelo Jack na Série B, Cadu entrou em apenas 11. O aproveitamento também não é impressionante. Com Cadu em campo, o tricolor conseguiu um aproveitamento de 30% dos pontos. E agora, o que vai pesar mais para definir se Cadu será ou não titular no jogo da permanência contra o Vila Nova? Um gol importante ou o retrospecto pelo clube? Eu nunca fui lá de olhar essa estatística de aproveitamento. O que eu olho bastante é sempre que eu jogo, eu vou no Footstats, eu olho o passe certo, o passe errado, essas coisas assim. Mas a gente tem que estar trabalhando diariamente, né? Não tem nada garantido. Essa semana agora eu tenho que batalhar, tenho que treinar, porque o jogo passado agora esqueceu, passou, então tem que treinar bem, me dedicar para conquistar uma vaga para jogar sábado de novo. O fato é que Cadu vai estar à disposição no sábado e garante que tem mais um motivo para defender com unhas e dentes a permanência do tricolor na Série B, ter sido formado na base do Jack. Querendo ou não, tu vindo da base, tu tem um gosto a mais pelo time. Não que os outros não tenham mais, mas tu sente mais, tu sofre mais, entendeu? Então é muito bacana ver todo mundo crescendo, todo mundo amadurecendo junto. Eu sou muito disso aí, ó. Dá oportunidade pra molecada da base, porque eles trazem uma cacalhada danada. Dá oportunidade pra quem é da base. Aliás, Joinville foi que apostou muito em contratação, né? Cada novo técnico vinha um caminhão dos jogadores. Exatamente. Aí vinha um caminhão dos jogadores. E aí o garoto da base acabou resolvendo. Grande resultado, essa vitória sobre o Oeste. E agora o Joinville não depende só de si, mas dificilmente deixa de classificar. Porque vencendo o Vila Nova, meu amigo, o Joinville passa. Até com o empate, o Joinville pode se confirmar na Série B. Desde que o Náutico vença o Oeste, o que não é difícil. O que eu acho muito provável de acontecer. Muito provável. Olha só, mandar um grande abraço aqui, Polivalente, pro Adilson, ele é porteiro, torcedor do Jack e jogou na base do Joinville, com o Bandock, e me cobrou. O Polivalente fica pegando no pé de Joinville. Disse, não, o Polivalente agora já entendeu que há chance, né, Claudinho? Não é que eu já entendi, eu não acreditava. Realmente não acreditava. Passei a acreditar pelo que Joinville surpreendeu jogando contra o Oeste. Joinville jogou muito mais o primeiro e o segundo tempo. E olha que jogar contra o Oeste é complicado. Vamos falar agora do Criciúma, abre aspas para ele, Roberto Cavalo, pessoal por lá pensando em 2017, viu, Claudinho? Olha só o que disse Roberto Cavalo, técnico do Tigre. A quantia que vai ser contratada, temos que pensar ainda. Muitos jogadores do Criciúma estão sendo pretendidos por outros clubes. Antes de anunciar quantos vamos contratar, temos que saber quantos vão ficar. Temos a questão de ficar com o Roberto. Ele jogou muito bem e tem clubes interessados. Nós queremos, a torcida quer, mas vai chegar o lado mais difícil, que é o financeiro. Quando tivermos definido quem vai ficar e quem vai sair, poderemos anunciar quantos serão contratados. Falou tudo, não falou nada. A verdade é o seguinte, é que ele sabe o que ele sofreu esse ano. Falou. Não, mas ele sofreu demais esse ano. Numa deles assim, não, vou contratar 10, né? E antes dele pensar nisso, o time é totalmente desmontado. O que a diretoria tem que fazer? Se vai desmontar o time, se vai negociar. O Marlon, por exemplo, deve sair. O Roberto provavelmente não fica. Então faz isso antes do início da temporada. E depois tenta manter os jogadores para ele ter uma base. Não dá para você ter que reformular totalmente o time com o campeonato em andamento. Quando começou o brasileiro, e boa parte dele, principalmente até o término do turno, nós apostávamos em quem como catarinense, disputando e brigando para chegar na Série A do brasileiro. Criciúma, né? O Criciúma. E aí o que aconteceu? O time foi desmontado e ainda bem que o Avaí acertou e o Avaí chegou à primeira divisão. Então, depois do intervalo, o assunto por aqui é o Avaí. E com quem nós vamos conversar, hein, Claudionir? Jocelyn dos Santos, o cara do vestiário, o bloqueador. Quero saber essa história do bloqueador, hein? Depois do intervalo, fica conosco, tem Jocelyn dos Santos. Que existe chance, sim, existe chance dele conseguir vencer essa batalha. Que é isso, galera? Isso é jogo aberto, SC! Uhul! Voltamos com o Jogo Aberto SC. Antes da entrevista com o Jocelyn dos Santos, deixa eu mandar um forte abraço, dar um beijo, né, na verdade. Nosso cinegrafista, o Mu, tá de aniversário hoje, Polivalente, viu? Não Polivalente, o Mu. E o Xuxa, 2 havaianos aqui da emissora, hein, Clay? E que havaianos, né? Agora tem o seguinte, né? São 2 havaianos muito diferentes. O Xuxa, aquele cara, não vou mais pro estádio, tô fora do estádio, não adianta, não vai chegar. E o Mu não, aquele sempre acreditando, sempre indo, e nos bons e maus momentos. Só que os dois comemoraram muito. O Xuxa disse o seguinte, não quer presente, aliás, o Mu não quer presente de ninguém. Ninguém. Pra ele o presente já foi dado, que é o acesso ao Havaiano. Oh, que bela economia, e eu vou botar essa economia, ó, no bolso desse cara aqui. Jocelyn dos Santos. E aí, irmão, beleza? Tudo certo. Tá conosco aí então, Polivalente. Jocelyn dos Santos. Parabéns pelo acesso e parabéns pela confirmação daquilo que nós já esperávamos, né? Que é o reconhecimento do teu trabalho. Assim, o Jocelyn é um cara que entende muito de futebol. Quem conhece o Jocelyn sabe disso. Sim. Entende muito. E principalmente trabalhando dentro dos clubes. Um cara que conhece muito de vestiário. E pode ter certeza, o vestiário Azurra tem muito desse acesso havaiano.
Graças a Deus a gente conseguiu trazer, Claudinei, esses jogadores para o nosso lado. Era a primeira coisa que nós tínhamos que fazer, agrupar esse pessoal que tinha dentro do Avaí. Não só os jogadores. Comissão técnica, nós demos muita sorte. O Avaí deu uma sorte tremenda de trazer o Claudinei. Então o Claudinei é um cara que também abraça os jogadores, que está sempre conversando. Com ele o reserva é tratado igual ao titular. Então tudo isso aí foi o que nos levou esse acesso à primeira divisão. Jocely, você acha que, pelo que a gente nota, tá? O estilo de trabalho teu é mais ou menos aquilo que defende muito o técnico Tite da seleção brasileira, que é gestão de pessoas. Futebol tem muito de gestão de pessoas. Você pegar e conseguir manter motivado, como você falava agora, o cara que sequer é relacionado, né? Mantê-lo motivado para qualquer momento ser aproveitado e resolver um jogo. Porque a grande verdade é o seguinte, o atleta, o jogador de futebol, ele é muito carente. Ele vive a sua vida longe da família, às vezes esse atleta, para ti. Aí tu tem que estar conversando. Quando ele tem um problema, quem tem que resolver é tu. Quando chegar no presidente, chegar da própria comissão técnica, já está resolvido. Não precisa ele estar batendo de frente com ninguém. Esse é o trabalho que é feito por mim. É isso aí. E também teve, eu acho que um trabalho que deve ser feito de uma forma bastante intensa, foi a questão que o Avaí passou o ano inteiro, questão salarial, problema salarial e tudo mais. Como é que é manter a rapaziada com a cabeça no lugar, Jocely? Para treinar, porque se você não treinar bem, não vai jogar bem. Mas como é que é para conseguir manter essa rapaziada com a cabeça tranquila, sem receber salário? Na verdade, isso foi muito bom. Isso aí faz parte também desse grupo. Esse grupo é muito bom de trabalhar. Em momento nenhum tu ouviu falar em greve, porque o salário estava atrasado. Em momento nenhum tu viu um jogador da entrevista, o Marquinhos da entrevista. Quando ele falou que o salário estava atrasado, que o torcedor precisava, ele estava chamando o torcedor para ir se associar. Então teve muita gente que entendeu errado. Mas ele estava chamando o torcedor para ser sócio de novo, porque nós estávamos com quase 5 mil torcedores inadimplentes. Então isso aí prejudica o clube também. E esses jogadores, em momento nenhum, eles sabem, não vou jogar, eu não vou treinar porque não recebi. Ao contrário, eles treinavam, jogavam e tá aí agora. Vai receber, por quê? Porque com esse acesso vai vir dinheiro, não tem como não vir. Ativo nas redes sociais, Jocely dos Santos é o cara que quando chegou no Avaí disse o seguinte: o Avaí tem que brigar para subir. Não prometeu acesso, mas disse que ia brigar para subir. Muita gente foi totalmente contra, xingou o Jocely, foi no Facebook Jocely e ele bloqueou um monte de gente. Ganhasse muitos amigos agora? Imagina, o telefone não para. Não, eu aceito a crítica. Porque se tu não aceitar a crítica, eu não valo o elogio, né? Eu fui criticado pra caramba por muitos cronistas também, fui criticado, principalmente quando eu falei que eu estava chegando, não era para brigar para não cair, era para brigar para subir. E é verdade, o Avaí é muito grande só para brigar para não cair. Essa é a realidade. Então, por isso que eu falei. Aí muita gente foi na rede social, eles não falaram, tu não tem competência, tu é um cara que tu não conhece o mercado. Aí isso aí tudo bem. Agora, a parte ofensiva que foi terrível. Muita gente me ofenderam minha família. Aí bloqueou. Toma. Não, tá certo, não. Já voltaram? Não vou, esses não voltam. Eu sou dessa teoria. Esses não voltam. O cara tá ali pra te incomodar, pra te ofender pessoalmente, pra te ofender. Você sente que é uma coisa pessoal? Bloqueia, acabou. Não tem necessidade de ficar ouvindo, né? Porque em casa é muito fácil você ficar xingando, né? Fica sentado atrás do computador, não fala pessoalmente, aí fica fácil. Renan, goleiro, quando é que assina o contrato? O Renan, a gente conversou, o presidente também já conversou, o presidente acertou as bases salariais com o Renan. Agora o presidente está conversando com o Jota, que é o empresário do Renan. Está faltando alguns detalhes. Esses detalhes são percentuais, se for vendido para fora é tanto, se for vendido para o mercado interno é tanto. Então tudo isso aí o presidente está conversando com o empresário do Renan. Acredito que vai dar, não vai ter muito problema. O Betão tem contrato até o final do estadual. Ele deu entrevista para o site UOL, dizendo que esse final de ano é sempre complicado, que aparece muita gente procurando. O Betão está confirmado para o ano que vem? O Betão ele tem um contrato até final do estadual. Então, o Avaí já pensa em conversar sobre ampliar o contrato do Betão ou ainda não? É que na verdade assim, o Betão foi uma das melhores coisas que a gente conseguiu. Né? Não só como atleta dentro de campo, mas como pessoa fora de campo também. Esse cara ele trouxe uma paz que vocês não imaginam para dentro do vestiário. O que a gente fala em 20 minutos, ele vai lá e fala em 3 minutos e deu. Né? E nós não estamos muito preocupados com isso aí. Que o Betão, eu tenho certeza que nós vamos conversar e o Betão vai ficar, sim, para a Série A. Isso aí eu tenho quase que certeza. Óbvio que eu já fiquei sabendo que o Botafogo está interessado, que fulano está... Vai ter muita gente interessada nos jogadores do Avaí agora. Se der para manter, é melhor. Se não der, vamos correr atrás de outro.
Jocely, você acha que há um preconceito por parte, eu diria até uma minoria, viu? Mas por parte de alguns torcedores e também por parte de alguns dirigentes e investir em mão de obra local, em cara que é nascido em Floripa, que tem identificação com o Figueirense, que tem identificação com o Avaí? É difícil esses caras confiarem na nossa gente, porque vem gente de São Paulo, aqui ó, nada contra. Pessoal, tem gente de São Paulo que vem e nos ajuda. Agora tem cara que chega aqui e acha que tudo é índio, né? Que ninguém nunca viu uma bola na vida. Aliás, parece que eles chegam querendo ensinar futebol pro pessoal da terra. É, porque assim como eles chegam, também nós saímos também. Nós vamos trabalhar lá fora. Se tiver competência, não tem problema nenhum, né? Exatamente. Em dezembro, o ex-presidente telefonou pro Geninho, convidando o Geninho para ser o gerente de futebol da Avaí. O Geninho falou para ele que não, que ia trabalhar mais uns 4 anos como treinador e depois... E o Geninho falou no meu nome. Ó, tem um cara aí em Florianópolis. E ele falou pro Geninho, o Geninho que me falou. E ele falou pro Geninho, eu tenho o nome dele aqui, mas dentro do clube tem muita ingerência contra ele. Eu não encontrei essas ingerências lá. Então provavelmente a ingerência era ele. Ele? O ex-presidente. O ex-presidente. O ex-presidente que... Porque você chegou a flertar em um determinado momento, quando o presidente Nilton Macedo Machado estava no comando para assumir o Avaí, acabou ficando no meio do caminho, né? Foi nessa situação, que ele telefonou pro Geninho, o Geninho falou no meu nome. Certo. Agora, que ele já tinha trabalhado. Isso é interessante, né? Você tá na terra, o Geninho tá lá fora, o Geninho, que é um cara também com muita capacidade. Aí o Geninho diz assim, ó, tem um cara aí, do ladinho da ressacada, muito próximo. E aí eu e o Geninho, nós somos irmãos. Nós jogamos juntos em Caxias do Sul, depois ele foi meu treinador na Francana. Ele me levou para o estado de São Paulo. Então ele falou para mim, ele me chama de cavalo, não me chama de Jocely. Ele falou, eu conversei com o homem, botei o teu nome, ele disse que o teu nome estava lá, mas que tem muitas ingerências contra você lá. Fazer o quê? Aí tá, a prova. O Geninho tinha ou não tinha razão? Pois é, tá certo. Agora a gente vai falar de um assunto bastante delicado. Ontem fui para a entrevista coletiva, o doutor Fernando Funchal, e ele falou da situação do volante Renanzinho, que há algum tempo já não vinha treinando, né, Júcio? E foi revelada a real situação, por que o Renanzinho não vinha treinando. Foi detectado um tumor no cérebro, numa região extremamente delicada, que vai dar mais detalhes ao doutor Funchal. Vamos ouvir. E o que aconteceu com o Renan, infelizmente, ele acabou desenvolvendo uma doença no sistema nervoso central, que é o cérebro. Ele foi submetido a uma cirurgia neurológica, uma neurocirurgia, para ressecção de um tumor cerebral. Ele está agora sob cuidados clínicos. A previsão é iniciar um processo de quimioterapia e radioterapia para tentar diminuir ao máximo possível o restante do tumor que ficou. Nós estamos com confiança que isso possa ter sucesso, em vista que, pelo que nós temos conversado com os especialistas, e aí nós procuramos os melhores possíveis que possam dar esse suporte para ele, que existe chance, sim, existe chance dele conseguir vencer essa batalha. Então nós vamos dar o suporte, que é aquilo que nós podemos fazer, dar suporte para ele e que ele realmente consiga vencer isso daí. Hoje, ele não está podendo mais jogar. Então, quando a gente fala assim, que a gente quer dar tudo, que ele possa superar, é tentar voltar a jogar futebol, que eu acho que está em segundo plano, ter uma qualidade de vida, ter uma sobrevida prolongada, certo? E se tiver essa sobrevida prolongada, ter uma sobrevida com qualidade. E o que aconteceu com o Renan, infelizmente, ele acabou desenvolvendo uma doença. A situação do Renan é extremamente delicada. O Avaí muito bem faz uma ação de marketing já para o jogo de sábado contra o Brasil de Pelotas. Toda a renda será revertida para a família do Renan, porque para compra de uma casa, dá um pouco mais de conforto para o atleta. Situação extremamente bacana, ingressos que partem de R$20. Jocely, quando você recebeu essa notícia de um moleque com tanto futuro, desde o primeiro jogo, já mostrando muita personalidade, se eu não estou enganado, o primeiro jogo dele foi contra o Marcílio Dias, no estadual, lá em Itajaí, mostrando muita personalidade, jogando muita bola. Como é que você se sentiu sendo também um ex-jogador? Antes de falar do Renan, quero falar que essa ação aí, isso aí foi feito pelo presidente Batistotti. Estava na minha sala, sentado, ele, estava o Vinícius, estava o Agnello, e ele falou assim, e estava o Marquinhos juntos, e ele falou, esse jogo contra o Brasil, se nós subirmos, esse jogo contra o Brasil, eu vou reverter essa renda para esse menino, para ele comprar um apartamento. Antes dessa coletiva, inclusive, antes do acesso ser definido. Antes do acesso ser definido. Então isso aí partiu do presidente Batistotti. Então ele
mais uma ação do presidente Sabe o Batistotti. que eu vi torcedores do Figueirense falando em rede social, Joselito? Eu ouvi também. Sabe o que eu vi? Um deles é o Thiago Divanenko, que foi ex-dirigente do Figueirense, disse o seguinte, pô, dá até vontade de comprar esse ingresso, tá, para ajudar. E é difícil ouvir o presidente falar, o doutor Luiz Fernando Funchal falar e não ficar emocionado. Não, existe uma situação. Eu acho que o torcedor alvinegro deva realmente comprar. Né? Porque é uma situação que é o seguinte, você não vai pro estádio, não vai, mas comprar o ingresso eu acho que é uma boa, até porque vai estar colaborando com um cara que tinha todo o futuro com relação ao futebol, e tomara que tenha um grande futuro com relação à qualidade de vida, como o doutor Funchal. Pro futebol não volta mais, mas a qualidade de vida aí sim tem que ser mantida, a sobrevida do Renan. Agora, como não deixar bater rapidinho, Joselito, a situação do Renanzinho no grupo, pelo contrário, os caras jogaram muita bola, sabendo de toda essa situação já. Quando a gente ficou sabendo que o Renanzinho tinha voltado, porque todos os dias eu ia no DM e ele estava lá na esteirinha fazendo esteira, o sorriso dele aqui, né? E todos os dias eu ia lá abraçava. Teve um dia que eu cheguei lá, não encontrei ele e fui falar com o doutor Serginho, falar, aconteceu isso, ele vai fazer uma cirurgia, e todos os atletas ficaram sabendo. E ele é muito querido pelo grupo. Aí o que aconteceu? Acho que redobrou a força desses atletas para o acesso. E esse acesso vai vir, culminou também com essa renda de sábado, que eu tenho certeza que vai dar 17 mil pessoas lá dentro da arquibancada para esse jogo ser entregue a renda para o Renanzinho. Jocely fica para 2017 no Leão? Não sei, essa pergunta tem que ser feita do presidente Batistotti. Será feito? Vai ser feito, vai ser feito. Valeu, Justa! Grande abraço. Valeu, parabéns mais uma vez, viu? Muito obrigado. Grande abraço. Parabéns. Valeu, obrigado. E o Jogo ABTC de hoje vai ficando por aqui. A gente volta amanhã ao 12:30. Tchau, boa tarde, Santa Catarina.